A paz do Senhor, meus amados irmãos e irmãs. No próximo dia 11 de abril de 2021, estaremos estudando a lição de número 2 da Escola Bíblica Dominical, que terá por tema o propósito dos dons espirituais. O comentarista da nossa lição é o pastor Erinaldo Renovado de Lima. A lição de número 2, como já falei, tem o tema o propósito dos dons espirituais. A nossa leitura bíblica em classe, ela está inserida em 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 8 até o versículo de número 11, e logo após o capítulo 13, versículo de número 1 e o versículo de número 2. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 até o versículo 11 diz assim: porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernimento de espírito, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas, mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 até o versículo de número 2, diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que zoa, ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. O nosso texto áureo diz assim: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja. 1 Coríntios capítulo 14, versículo de número 12. A verdade prática: os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. A introdução, nós queremos iniciar com uma introdução sobre o assunto, dando início ao estudo dos dons espirituais, que constitui o primeiro bloco do trimestre. Estudaremos o propósito, o seu propósito, a lição de número 2 até a lição de número 5 englobam um mesmo bloco que tratará dos dons espirituais, dados aos membros do corpo de Cristo para a manifestação do que for útil, para a edificação, exortação e consolação da igreja. Como vimos na lição de número 1, os dons espirituais são uma capacitação especial para desempenhar um serviço ou então para desempenhar um ministério. Não há nenhum membro do corpo de Cristo sem dons, e nenhum membro do corpo possui todos os dons. Uns possuem 2, outros possuem somente um dom, mas pelo menos um membro de Cristo, ele possui um desses dons. Os dons espirituais não são distribuídos pela igreja, mas pelo Espírito Santo, conforme a sua vontade e seus propósitos soberanos. Lembre-se que você não recebe dons pelos seus próprios méritos. Não é uma recompensa dos nossos méritos.
O apóstolo Paulo usou 4 verbos chaves que ilustram a soberania de Deus na distribuição dos dons espirituais. O Espírito Santo distribui, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. Deus dispõe, capítulo 12, versículo 18 de 1 Coríntios. Deus coordena, capítulo 12, versículo 24 de 1 Coríntios. Deus estabelece, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28. Do começo ao fim, Deus é soberano nesse negócio. Então, portanto, o propósito dos dons não é para exaltação de quem exerce, mas para o serviço aos demais membros do corpo, e tudo para a glória de Deus. Então tenhamos neste domingo uma excelente aula abençoada em nome de Jesus. A nossa lição, no primeiro ponto da lição, ela traz por título: os dons não são para elitizar o crente. E nós queremos iniciar esse primeiro ponto trazendo o subponto dessa lição, e é justamente o primeiro subponto, que traz por título a Igreja de Coríntios, e nós iremos ver algumas informações a respeito de Corinto, que era justamente uma cidade que era uma cidade antiga do município da Grécia, situada na Coríntia, na periferia de Peloponeso. Ela foi uma importante cidade do estado da antiguidade. Corinto tinha 2 importantes portos que movimentavam a sua economia. Era uma cidade rica. Havia em Corinto também 2 grandes templos. Um templo de Afrodite, que era a deusa do amor, e um templo de Apolo, que era o deus da música, do canto, da poesia, e também representava o ideal da beleza masculina. Diz a história que havia no templo da deusa Afrodite cerca de 1000 sacerdotisas que aos finais da tarde desciam até a cidade e vendiam os seus corpos. Sendo assim, elas cultuavam dessa maneira, era justamente através do sexo. Em Corinto havia aproximadamente cerca de 250 mil habitantes e era muito conhecida pela sua luxúria e por sediar os jogos estímicos. Paulo, quando esteve nessa cidade, em sua segunda viagem missionária, no capítulo 18, versículo 1 até o versículo 18 de Atos dos Apóstolos, estabeleceu nela uma igreja e mais tarde escreveu provavelmente 4 das quais apenas 2 estão no cânon. A primeira é 1 Coríntios e a quarta é 2 Coríntios. Apesar de ser uma igreja que se via como espiritual e de ser voltada para buscar os dons carismáticos, a igreja de Corinto estava na iminência de se dividir-se, se tem conhecimento de 4 grupos dentro da comunidade que ameaçava a sua unidade. Eram os grupos que existiam nessa igreja. Uns diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Pedro, outros de Apolo e outros que diziam que eram de Cristo. Você pode conferir isso em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 11 até o versículo de número 12. A igreja de Coríntios, com o seu espírito faccioso e divisionista, a despeito de sua pretensa espiritualidade, ficou na história como uma alerta às igrejas cristãs de todo o mundo, registrado na carta que Paulo escreveu para essa igreja.
Para aprendermos a lição, devemos primeiramente entender o rachar que estava para acontecer naquela igreja. E não é um desafio fácil determinar com relativa certeza a natureza e a identificação de cada um dos membros mencionado por Paulo. O apóstolo Paulo, ao dissertar a respeito dos dons espirituais, traz esse ensino para uma igreja local que estava acostumada ao exercício desses dons, pois a igreja em Coríntios é uma única que menciona nas Escrituras como sendo uma igreja local e que tem dom e que nenhum dom lhe faltava. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo número 7, Paulo fala sobre isso, que essa igreja não lhe faltava dom algum. O segundo ponto da nossa lição diz assim, o segundo subponto da nossa lição diz assim: uma igreja de muitos dons, mas carnal. Como pode uma igreja possuir dons e ser carnal? Qual a condição para receber os dons espirituais? Um crente pode ter os dons espirituais e ser carnal? Paulo postulou 3 classes de homens, a saber, os espirituais, os carnais e os naturais. Os homens espirituais e os carnais são ambos crentes, mas de inclinação oposta. E os homens naturais são os indivíduos ainda sem regeneração. Paulo usa o termo carnais para se referir aos coríntios. Em outras palavras, homens da carne, ou seja, crentes controlados pela carne. É possível interpretar que esse adjetivo significa que as pessoas assim qualificadas são inteiramente destituídas do Espírito de Deus, se considerarmos tão somente o sentido verbal. Mas o contexto geral não nos permite tirar essa conclusão. Muito facilmente, entretanto, Paulo poderia estar querendo dar a entender que toda a sua suposta e apregoada espiritualidade no exercício dos dons espiritual era falsa, fraudulenta, porque não dispõe das qualidades morais de Cristo e, ao mesmo tempo, ser supostamente habitado pelo Espírito de Deus, a ponto de realizar feitos milagrosos. É uma aberrante contradição, uma impossibilidade moral. Os crentes espirituais, de conformidade com o uso que Paulo fez nesse vocábulo, eram os crentes experientes espiritualmente, maduros, segundo se lê em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6. Já os crentes carnais, em contraste com isso, eram os que davam excessivo valor à sabedoria humana, conforme a menção e os comentários existentes em 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo 18 e o versículo de número 19, e logo após o versículo 21. E também o capítulo 2, versículo 1, o 4 e o 5. O interessante aqui é que, mesmo havendo estes crentes espiritualmente maduros, aquela igreja continuava a ser carnal. O erro estava, então, no exercício dos dons. O terceiro subponto do primeiro ponto diz assim: dom não é um sinal de superioridade espiritual. Os dons espirituais são uma capacitação especial para o desempenho de um serviço ou ministério. Não há nenhum membro do corpo de Cristo sem os dons e nenhum membro do corpo possui todos os dons. Os dons espirituais não são distribuídos pela igreja, mas pelo Espírito Santo, conforme a sua vontade e o seu propósito soberano. É comum vermos alguns irmãos dando mais honra àqueles que possuem determinados dons miraculosos. Talvez a culpa recaia sobre os que têm o ministério de ensino. Paulo ensina a igreja
do começo ao fim. Deus está no controle. Que o propósito dos dons não é para a exaltação de quem o exerce, mas para o serviço aos demais membros do corpo, e tudo para a glória de Deus. Nenhum membro da igreja deve se comparar, nem se contrastar com o outro membro da igreja. É muito interessante esse ponto em que o comentarista ele tem colocado, e que tem pessoas que procuram dar mais honra àquelas pessoas que têm um certo dom, ou como, por exemplo, chegam a um irmão ou a irmã que tem um dom de profecia e passam a exaltar aquele irmão, como se fosse um profeta, e toda hora ele deva profetizar porque ele tem um dom de profecia. Quando, na verdade, Deus é que usa aquela pessoa naquele dom para falar algo determinado. E ele não pode, de maneira nenhuma, se achar superior aos demais, né, por ter um dom de profecia. Como outros também têm os determinados dons, e muitas vezes se acha superior aos demais irmãos. E o dom que Deus nos dá não é para nossa exaltação, mas para o serviço do reino de Deus. Cada crente é único no reino de Deus. Deus é quem elege cada um de nós no corpo que lhe apraz. O perigo do contexto de superioridade é real no meio pentecostal, onde o ensino é suprimido em detrimento das experiências sobrenaturais. Você já parou para pensar que tem pessoas que dão mais ênfase às experiências sobrenaturais do que o ensino? Tem pessoas que gostam mais de ir para cultos em que tem movimentos, nesses cultos que tem muitos movimentos, e deixam de ir para um culto de ensino, ou deixa de ir para um culto de oração, mas procura mais esses cultos que tem esses movimentos. Já parou para pensar que existe isso? E geralmente isso está dentro do meio pentecostal, e o ensino ele passa a ser suprimido em detrimento das experiências sobrenaturais. Paulo afirma, não podem os olhos dizer à mão, não preciso de ti, e nem ainda a cabeça aos pés. Não preciso de vós, pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. Qualquer membro do nosso corpo, ele é necessário. Até a unha medinha da nossa mão, ela tem uma utilidade. Da mesma forma, são os crentes em Cristo Jesus. Ele, como membro do corpo, ele tem uma utilidade neste corpo. E a mão não pode dizer para o pé, eu não preciso de você, nem o olho dizer para a boca que não preciso de você. Todos eles têm uma utilidade no corpo. O reverendo Hernandes Dias Lopes foi muito feliz ao escrever em seu blog que na igreja de Deus não tem espaço para disputa de prestígio. A igreja não é uma feira de vaidade. Nenhum membro da igreja pode envandecer-se pelos dons que recebeu, pois tudo que temos, recebemos de Deus, e ninguém pode vangloriar-se por aquilo que recebeu. Muito bem. Então, a igreja de Deus não tem que ter espaço para disputa de prestígio e nem para uma feira de vaidade. É necessário ter humildade e reconhecer que o que recebemos, não recebemos para nos vangloriar, mas para exaltar o nome daquele que nos deu este dom. O segundo ponto da nossa lição diz assim: edificando a si mesmo e aos outros. O primeiro subponto desse segundo ponto diz assim: edificando a si mesmo. O dom de língua não é menos excelente, nem é desaconselhado por Paulo.
Nesta epístola aos Coríntios, a intenção de Paulo era colocar em ordem algo que estava sem controle. Nas igrejas pentecostais é incentivado que todos busquem o revestimento de poder, o batismo com o Espírito Santo e com fogo. E a closalália é muito enfatizada. Talvez estejamos passando ao largo das orientações de Paulo quanto à ordem no culto, mas, de todo, isso não é um mau sinal em si. Falar em língua desconhecida serve apenas para fortalecer o indivíduo. Entretanto, Paulo não proíbe completamente essa prática. Ele diz assim: quero que todos vós faleis em línguas estranhas. Como diz o comentarista, que o falar em língua, ele edifica a si mesmo. É uma conversa entre a pessoa e Deus em línguas estranhas. E quando ele está falando em língua, ele está se edificando a si mesmo. É provável que Paulo receasse ter ido muito longe ao rejeitar as línguas. Portanto, ele deixa claro que não está proibindo as línguas, mas insistindo na superioridade da profecia. Como era difícil trazer a distinção entre um dom falido de falar em línguas ou a legítima expressão de um desejo de êxtase espiritual e uma infalida expressão de alegria pessoal. Paulo preferiu não proibir o falar em línguas. Entretanto, ele indica de forma rápida e distinta que o dom de profecia é superior, mas muito mais que profetizeis. Naturalmente, quando o crente ora em língua, mesmo que ele não saiba o sentido das palavras, Deus o entende. O crente batizado com o Espírito Santo deve procurar desenvolver uma adoração individual plena da unção do Espírito Santo. O segundo subponto diz assim: edificando os outros. Paulo continua as suas admoestações reportando-se mais uma vez ao grande salmo em louvor ao amor. Ele diz assim: buscai o amor. Esta deve ser a maior preocupação deles, pois, como expressa certo comentarista, o amor é a patroa. Os demais dos dons espirituais são servos criados. Por isso, enquanto continua no empenho proposital de ir após o amor, os coríntios deviam lutar com dedicação pelos dons espirituais, sendo o uso de todos eles em sua dedicação à congregação, regulado pelo padrão estabelecido pelo amor. A causa das divisões daquela igreja era justamente a falta de amor. Todos os dons espirituais são proveitosos, incluindo o dom de línguas, mas nem todos se revestem de igual importância. Ao buscarem os dons espirituais, os coríntios deveriam deixar de buscar o dom de línguas e buscar e abusar do mesmo, porquanto isso causava efeitos prejudiciais à sua comunidade cristã, como meio que era de autoglorificação, além de interromper a comunicabilidade entre os membros da igreja que assim faziam. Portanto, se os crentes de Coríntios estivessem genuinamente interessados
em buscar os dons espirituais. A profecia deveria ser o seu grande alvo e não as línguas. O grande teste da contribuição que os nossos dons espirituais podem fazer à igreja é o teste da edificação. O que temos feito para edificar a igreja onde somos membros? Quantas pessoas têm sido levadas a uma maior aproximação a Cristo? Por causa do que temos falado e ensinado? O zelo é bom, mas pode mal orientar inocentemente ou propositadamente com propósito de exaltação própria. Então, devemos edificar os outros. Edificamos também a nós mesmos, mas também temos que ter como alvo edificar as pessoas, levando as pessoas a Cristo, né? E mostrando acerca dos dons espirituais o verdadeiro ensinamento, buscando principalmente o amor entre os irmãos, para que não haja divisão na igreja. O terceiro subponto deste segundo ponto diz assim: edificando até o não crente. Se tivéssemos instrumentos destituídos de vida, podem levar os homens a compreender certas atitudes e sentimentos, reagindo conforme os mesmos, ou compreendendo uma ordem emitida por aqueles, em ocasião de batalha. Então, qual mais expressivo instrumento precisa ser a voz humana, que conta com o apoio da inteligência e até mesmo de dons espirituais concedidos por Deus. Assim equipados, os crentes devem ser capazes de transmitir benefícios espirituais aos seus ouvintes. Porém, se algum idioma não for compreendido pelos seus ouvintes, perde-se o desígnio inteiro da comunicação de ideias, e a voz humana se torna muito menos significativo do que o instrumento musical, visto não haver transmitido pensamento ou sentimento nenhum. Embora o dom de línguas seja uma manifestação genuína da parte de Deus, a sua utilidade se perde se nada consegue comunicar. Pode reter, entretanto, certa utilidade particular para o próprio crente que as fala, mas não tem uma utilidade coletiva, altruísta. Portanto, as línguas, caso não acompanhada do dom paralelo da interpretação de línguas, deve ser praticada em particular e não publicamente. Mas digo que o falar em línguas em nossos cultos deva ser desencorajado. Não digo que o falar em línguas em nossos cultos deva ser desencorajado. Não. Que possamos, nos nossos cultos, sim, continuar falando línguas, mas que seja em particular, para que edificarmos a si mesmo. Mas se alguém falar em línguas estranhas, que haja um intérprete. Mas precisamos colocar ordem para evitar os escândalos. Ainda lembro da primeira vez que visitei uma igreja de fogo e, assustado com aquela histeria, me indignava se aquilo era de Deus, como no caso hipotético apresentado por Paulo aos Coríntios. O que acontecerá se toda a igreja se congregar no lugar e todos falarem em línguas estranhas? Na verdade, este é o pensamento de todo idólatra que entra em nossos templos. Daí o cuidado que devemos ter com o exercício deste dom e priorizarmos, como enfatiza Paulo, o dom de profetizar, pois este constrangerá o visitante
a reconhecer a sua pecaminosidade. Meu pensamento não é uma tentativa de ajustar e conformar o culto ao molde da minha opinião pública, mas entendo que o papel da igreja é atrair e conquistar os de fora para o reino. É alarmante o fato de que, em alguns arraiais pentecostais, ao invés de ajudar a converter os pecadores, os cultos desordenados despertam somente o escárnio e os desprezos dos descrentes. Todo segmento pentecostal sofre e é agicalhado por isso. Então é necessário que possamos pensar mais um pouco de como estão sendo nossos cultos pentecostais. E que devemos tirar as pessoas que estão no mundo para o reino de Deus e que eles possam compreender a vontade de Deus para a sua vida através de uma transmissão oral, né? Mas com ordem e decência. O terceiro ponto da lição diz assim: edificar todo o corpo de Cristo. O primeiro subponto diz assim: os dons na igreja. Um corpo se caracteriza pela maravilhosa operação de muitos elementos, que são perfeitamente unidos um ao outro. E é essa a admirável unidade de muitas porções que Paulo se refere, fazendo disso uma ilustração de como tal condição deveria prevalecer na igreja. São usados verbos no particípio presente, a fim de salientar como essa unidade tão intricada e perfeita em sua natureza e atuação deve existir na forma de uma operação contínua. As ideias de harmonia, de adaptação, de solidariedade e de unidade na diversidade são assim expressas em Colossenses capítulo 2, versículo 2 até o versículo 19. Russell Norman Champlin afirma que, ao mencionar a harmonia e a participação na vida mútua que o amor cristão propicia, Paulo chega ao fim da presente sessão, reiterando a ideia de unidade que inspirou esta passagem, a começar pelo Efésios capítulo 4, versículo 1. Como é necessário nos suportarmos uns aos outros em amor, tendo em vista a preservação da unidade do Espírito num vínculo da paz. O segundo subponto do terceiro ponto diz assim: os sábios arquitetos do corpo de Cristo. Nosso conhecimento é parcial até mesmo com a ajuda dos demais elevados dons da sabedoria e do conhecimento. Essa admissão é declaração feita pelo apóstolo Paulo deveria ensinar-nos a sermos cautelosos quando cercamos a Deus com os nossos dogmas, como se, já sabendo tudo quanto tem importância, não precisássemos mais de fazer qualquer pesquisa honesta pela verdade. A tendência da religião ortodoxa é olvidar-se desse grande fato, apontando de heteródoxa qualquer opinião que não se adapte facilmente dentro dos limites dos dogmas já aceitos. O amor é perfeito e completo. Na consumação final da história redentora, todas as imperfeições serão substituídas pelo perfeito. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Nesse dia, todas as imperfeições desaparecerão e tudo que parece obscuro e incompreensível se tornará claro.
terceiro subponto da nossa lição, do terceiro ponto, diz assim: dispenseiro dos dons. Lembre-se que Jesus foi servo de Deus. Além que ele diz nas Escrituras que não veio para ser servido, mas para servir. Na sua vida, tal como nos mostra os Evangelhos, ele demonstrou esse princípio, servindo ao seu povo e aos seus. Isso você pode ver também em João capítulo 13, versículo 1 até o versículo 17. Servir uns aos outros é assim, é um chamado a sair de si mesmo e dos seus problemas e se dedicar-se aos outros. E essa exteriorização que está no fundamento da ética cristã, como vida de serviço aos outros, enquanto outros, ou seja, não uma extensão de mim próprio, ou outros, a quem eu comando ou manipulo e coloco dentro do meu esquema. A palavra grega é diaknutes, de onde vem diaconia, serviço. Aqui ele tem um significado abrangente, incluindo todo tipo de serviço que se pode prestar aos outros, em palavras e ação. Essa diaconia é possível porque todos receberam dons com os quais podem servir aos outros. Nós somos dispenseiro dos dons. O charisma é um termo usualmente empregado no Novo Testamento para se referir aos chamados dons espirituais. São várias as definições e especificações deles. Em 1 Coríntios, capítulo 12, Romano, capítulo 12 e Efésios, capítulo 4. São vários dons. Trata-se de capacidades que Deus concede a todos os cristãos, associadas à habitação do Espírito Santo neles. Ou seja, para que possa receber os dons espirituais, os dons ministeriais, é necessário que o Espírito Santo esteja habitando naquela pessoa receba o batismo com o Espírito Santo, para que possa também ter esses dons em sua vida. Para o serviço dentro do contexto da comunidade cristã, pode-se tratar de talentos naturais que recebem um novo impulso e uma nova orientação pela ação do Espírito Santo, ou de capacitação originais concedida ao crente para que, com elas, sirva aos outros. Nunca devemos perder de vista que são dados soberanamente pelo Espírito Santo, em que sua função é servir. Nada mais que isso. Usá-lo para a autopromoção é absolutamente contrário à sua natureza, sendo uma atitude exemplarmente repreendida em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 18 até o versículo de número 24. Então nós somos dispenseiro desses dons e devemos usá-lo não para a autopromoção absoluta, porque isso é contra a natureza do Espírito Santo. Importante é também que cada um do crente que recebeu um dom, o que de saída nivela a todos e toma todos igualmente importante para uns para os outros. Cada um deve colocar o dom que tem a serviço de todos, porque ao receberem o dom, os cristãos se tornam dispenseiros da graça de Deus. Quer dizer que no termo charis quer dizer graça. É a fonte do charisma, dons, carisma. Quem o recebe, recebe graça de Deus. E os recebe por causa da graça de Deus que lhe concedeu o Espírito Santo. Ter um dom espiritual não é ter um depósito de graça.
que deve se extravasar, porque a graça é para ser doada. Dispenseiro é um termo técnico que se refere ao mordomo ou administrador da casa, lembrando que casa é a oikos do mundo da época, uma instituição social fundamental, a comunidade doméstica, que incluía famílias e trabalhadores, bem como os hóspedes. O oikonomos era o encarregado de atender às necessidades de todos, administrando os bens nessa direção. Bem, eu quero concluir esta aula, como foi bem explorada na lição anterior, quando usamos os dons espirituais de forma certa e com a motivação certa, Deus é exaltado no céu e os homens são abençoados na terra. A grande comissão será levada a cabo somente pelo impulso do Espírito Santo e o uso dos dons soberanamente distribuídos. Paulo argumenta para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros. A igreja é como uma família. Na igreja, cada um está buscando meios e formas de cooperar, de ajudar, de abençoar, de elevar, de edificar a todos. O propósito do dom é para que não haja divisão no corpo. Você não está competindo nem disputando com ninguém na igreja, mas cooperando. Naquela igreja, Paulo nos revela a causa interna, principalmente para as divisões entre os coríntios. Eles ainda eram carnais. Esta carnalidade deve ser interpretada primeiramente como imaturidade, em contraste aos maduros ou perfeitos. Hoje temos muitos crentes carnais, imaturos, e por isso mesmo precisamos ler e reler as missivas de Paulo aos Coríntios, para não nos acharmos andando segundo os homens. Como escreve o reverendo Augusto Nicodemos Lopes, a situação triste da igreja de Coríntios nos fornece um retrato do espírito divisivo que ainda hoje permeia as igrejas evangélicas. É um texto básico para ser pregado e ensinado nas igrejas e seminários. É um texto básico para ser pregado e ensinado na igreja e seminário, como você ouviu agora. Procurei repetir para que você pudesse entender. É um texto básico para ser pregado e ensinado nas igrejas e seminário. Essa igreja como exemplo que naquela época existiam essas divisões, então ela deixa um exemplo para hoje que uma igreja dividida, ela causa uma divisão, ou seja, se usa os dons como competição, vai trazer divisões dentro da igreja. Embora haja momentos em que uma divisão seja necessário, quando, por exemplo, uma denominação abandona as escrituras como regra de fé e prática. Percebemos que as causas do intenso divisionismo evangélico no Brasil são intrinsecamente corintiana: imaturidade, carnalidade, culto à personalidade, orgulho espiritual e mudanismo. Nem sempre os líderes são culpados do culto à personalidade que crentes imaturos lhe prestam. Paulo, Apolo e Pedro certamente teriam rejeitado a formação de fã-clubes em torno de seus nomes. De qualquer forma, os líderes evangélicos sempre deveriam ocupar, ou melhor, deveriam procurar evitar, dar qualquer ocasião para que isto ocorra.
como o próprio Paulo havia feito. Infelizmente, o conceito de ministério que prevalece em muitos quartéis evangélicos de hoje é exatamente aquele que Paulo combate em Coríntios. Naquele que me garante, pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Que Deus os abençoe e que no próximo domingo você possa ter uma boa aula abençoada em nome de Jesus.